Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Passaporte brasileiro e nós brasileiros. A Europa vai reabrir as atividades de olho no verão 2021 com dois objetivos: baixar a insatisfação popular e tentar administrar os prejuízos depois de vários lockdowns e, mais ainda, no setor do turismo que desapareceu simplesmente com a pandemia. Aqui na Áustria, para o dia 19 de maio, o país reabre com a gastronomia, turismo, cultura e esportes. Daí criou-se o conceito 3G, 3G, Genesen, Getestet ou Geimpft. O que significa? Bora lá. Genesen são aquelas pessoas que se recuperaram de uma infecção de Covid-19. Getestet são aquelas pessoas que devem apresentar um teste de Covid-19 para acessar as atividades, seja turismo, cultura, esportes. E Geimpft é aquelas pessoas, os vacinados, aqueles que tomaram a vacina. Para acessar os restaurantes ou atividades culturais, tem que ter um desses três. A campanha de vacinação está andando bastante bem por aqui. De acordo com o OF, o principal site de notícias da Áustria, já são mais de 3 milhões de pessoas que pelo menos recebeu uma dose da vacina. A taxa de incidência também baixou, agora de 85,8 para cada 100 mil habitantes. O passaporte verde, a princípio, nada mais é do que a carteira de vacinação. Essa vai servir como passaporte para acessar as atividades que a gente já conversou, como o que eu já mencionei. Ainda não há uma norma a nível União Europeia. O governo austríaco, por exemplo, ontem retirou a quarentena obrigatória de quem vem da Alemanha e de quem vem da Itália. Mas eu acredito que isso virá nas próximas semanas, até porque o verão está se aproximando, as escolas estão concluindo o seu ano escolar, até porque o clássico do verão europeu é a descida do norte para o sul da Europa, em outras palavras, em direção ao Mediterrâneo. No modo digital, o estilo QRO Code também tem alguns problemas, especialmente relacionados com os dos dados pessoais, porque a princípio eles gostariam de colocar isso atrelado ao cartão do seguro social do Krankenversicherung, mas isso colocaria dados sensíveis das pessoas de quais doenças ou tratamento que elas estão fazendo assim em aberto, e isso a lei de dados pessoais não permite. Para os portugueses a situação é muito boa, inclusive até Portugal conseguiu controlar muito bem o vírus, então eu imagino que não será um problema para os portugueses que moram aqui na Áustria de voltar, de passar o verão, de visitar a família e os amigos sem grandes problemas. No caso para nós brasileiros, a situação é muito mais confusa. De acordo com as regras atuais, nós temos que apresentar um teste de PCR com pelo menos 72 horas ou um teste de antígeno, teste do cotonete, com 48 horas, fazer registros online na página do Ministério das Relações Exteriores ou, no caso, Ministério das Relações Exteriores da Áustria ou do Ministério da Saúde, e, além disso, fazer uma quarentena de 14 dias. Então, nesse caso, o passaporte verde não vai se encaixar. Primeiro, também por conta das vacinas que foram autorizadas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos da União Europeia. No caso, que foram AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. No Brasil, temos a AstraZeneca, mas a vacina que foi mais usada, ou está sendo mais usada até agora, é a Coronavac, que é a do laboratório chinês Sinovac. Essa vacina ela começou a ser analisada pela EMA, mas não tem previsão de quando isso será ou se essa vacina será autorizada aqui na Europa. O principal problema, que além das vacinas, como critério, é a taxa de incidência. A taxa de incidência fixada é 100 para cada 100 mil habitantes. No caso, esses dados, eles são oferecidos pelos governos, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelas agências de medicamentos ou agências sanitárias. O caso aqui da Áustria
é a AGES que fornece esses dados junto ao Ministério da Saúde. No caso da Alemanha, é o Instituto Robert Koch. No Brasil, infelizmente, nós sabemos a situação muito difícil que estamos passando, o caos político que estamos vivendo. Não existe dados oficiais. Sabe-se que há muitos casos, agora já ultrapassando a casa dos 400 mil mortos, mas não há dados oficiais. Há iniciativa dos jornais, no caso das mídias, de fazer esse pool de coleta de dados, mas esses também não podem ser, infelizmente, usados como critério. Precisaríamos testar muito mais para sabermos uma série de coisas, por exemplo, se dessas pessoas elas efetivamente faleceram do vírus ou se essas pessoas tinham alguma doença pré-existente, a questão das mutações, que é um assunto que trouxe muita preocupação, inclusive quase ou por muito pouco não acabou com o programa de vacinação aqui na Europa. Há uma preocupação muito grande com a mutação brasileira P1, por isso que temos todas essas entraves, para se caso a gente vá ou venha alguém que venha do Brasil nas condições atuais. Bom, e aí realmente fica bastante difícil, cabe aí vocês pensarem, analisarem se vale a pena ou não. De todas as maneiras, se você mora aqui na Áustria, é muito importante você se inscrever para a vacina. Vale lembrar que a vacina é gratuita, que você não precisa necessariamente do cartão, do e-card. Pense na sua saúde, pense na saúde da sua família e, claro, de olho aí numa possibilidade de, quem sabe, a gente poder ir para o Brasil sem grandes problemas e sobretudo, com segurança para todos. Bom, eu fico com o podcast aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com, e até um próximo podcast. E, claro, mantenha-se saudáveis.